Capítulo 6. Medo de desafios arrebatadores. Estou afundando rapidamente. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Mateus 14, verso 27. Antes de voar, eu sou uma versão de meia-idade do Tom Cruise em Top Gun, usando um capacete da Força Aérea, roupa de voo e um sorriso do tamanho de uma fatia de melancia. Depois do voo, o Top Gun é desfeito. Estou pálido como um osso alvejado. Viro-me para o lado e meu grande sorriso ficou tão reto quanto a pista em que acabamos de pousar. A causa dessa mudança: 60 minutos de acrobacias a 10 mil pés de altura. Eu ocupei a cadeira do cockpit diretamente atrás do tenente-coronel McClane. Um mês antes de se aposentar, ele me convidou para acompanhá-lo em um voo de orientação. O convite veio completo, incluindo um exame médico pré-voo, no qual eu fui medido para o assento ejetor, uma palestra de segurança, na qual eu pratiquei puxar a alavanca do assento ejetor, alguns momentos pendurado nas cordas de um paraquedas de treino, simulando como eu voltaria à terra depois de ativar o assento ejetor. Mensagem para as relações públicas da Força Aérea: existe a possibilidade de diminuir a discussão do assento ejetor? Aconteceu que não o usamos. Não é um pequeno feito, já que mergulhamos, subimos e mergulhamos de novo, às vezes a uma velocidade vertical de 10 mil pés por minuto. Você consegue imaginar uma montanha-russa sem os trilhos? Voamos em dupla com um outro T-6. A uma determinada altura, as pontas das duas asas estavam a uma distância de 2 metros. Eu não gosto nem de ficar tão próximo assim de uma outra pessoa no shopping center. Aqui está o que 1 hora de cambalhotas aéreas me ensinaram. Pilotos de guerra são mal pagos. Não tenho ideia de quanto eles ganham, mas não é o bastante. Qualquer um disposto a proteger seu país a 600 milhas por hora merece um bônus. Os GS têm seu nome bem escolhido. É engraçado. Eu pensei que a expressão puxar G tivesse a ver com o efeito da gravidade sobre seu corpo. Na verdade, ela se refere ao som involuntário que um pastor emite durante uma manobra de 360 graus. Gente! O nome de guerra do piloto é gravado na parte de trás de seu capacete. Eles têm nomes de guerra muito legais: Homem de Gelo, Búfalo, Machadinha. O meu era Max. Maneirão, hein? O coronel McCain atende por T-Mac. Aparece na parte de trás de seu capacete, logo acima da gola. Eu sei bem. Por 50 dos 60 minutos, olhei fixamente para o seu nome. Eu o li de frente para trás, de trás para frente. Contei as letras e criei um acróstico. T-M-A-C. Tell me about Christ. Fale-me sobre Cristo. Eu não aguentava olhar para nenhum outro lugar. O horizonte ficava pulando, assim como o painel de instrumentos. Fechar meus olhos só aumentava a náusea. Então eu fiquei olhando para o T-Mac. Afinal, era ele que tinha quase 6 mil horas de voo. 6 mil horas. Ele passou mais tempo pilotando aviões do que eu comendo pizza, pensando que me ocorreu quando comecei a me arrepender do jantar da noite anterior. 6 mil horas.
o equivalente a 8 meses de dias de 24 horas no ar, tempo suficiente para circunnavegar o globo 143 vezes. Não era à toa que ele estava sorrindo quando embarcamos. Isso era uma espécie de passeio de bicicleta com rodinhas. Ele chegou a cantarolar durante uma manobra quase vertical. Não levei muito tempo para entender para onde devia olhar. Não ia mais olhar para baixo ou para fora. Meus olhos estavam no piloto. Se Temaki estava bem, eu estava bem. Eu sei para onde olhar na turbulência. Pedro aprendeu a mesma lição do jeito mais difícil. Troque o avião por um barco de pesca de 30 pés, o céu do Texas por um mar da Galileia, e as histórias começam a ter um paralelo. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mateus 14, verso 24. No que tange aos lagos famosos, o da Galileia, apenas 20 quilômetros de comprimento, 12 na parte mais larga, é pequeno. O tamanho diminuto o torna mais vulnerável aos ventos que sopram das colinas de Golã. Eles transformam o lago em um liquidificador, mudando de repente, soprando primeiro de uma direção, depois de outra. Os meses de inverno trazem tais tempestades a cada 1 ou 2 semanas, agitando as águas por 2 ou 3 dias por vez. Pedro e seus companheiros de tempestade sabiam que estavam em apuros. O que deveria ter sido um cruzeiro de 60 minutos se tornou uma batalha de uma noite inteira. O barco cambaleou e mergulhou como uma pipa em um vento de março. A luz do sol era uma memória distante. A chuva caía a baldes. Os relâmpagos cortavam o negrume com uma espada de prata. Os ventos chicoteavam as velas, deixando o barco a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Descrição apropriada, talvez, para sua fase na vida. Talvez tudo o que precisamos fazer seja trocar alguns substantivos. No meio de um divórcio, fustigado pela culpa. No meio das dívidas, fustigado pelos credores. No meio de uma fusão corporativa, fustigado por traficantes de influência e margens de lucro. Os discípulos lutaram contra a tempestade por 9 horas molhadas e frias. E aproximadamente às 4 da manhã, uma coisa inacreditável aconteceu. Eles avistaram alguém vindo sobre a água, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Mateus 14, verso 26. Eles não esperavam que Jesus viesse a eles desse jeito. E nem nós. Nós esperamos que ele venha na forma de calmos cânticos, ou de domingos de Páscoa, ou em retiros. Esperamos encontrar Jesus em devocionais matinais, ceias na igreja e em meditação. Nunca esperamos vê-lo em um mercado, em uma liquidação, em um processo, na execução de uma hipoteca ou em uma guerra. Nunca esperamos vê-lo em um temporal, mas é nos temporais que ele faz seu melhor trabalho, pois é nos temporais que ele tem mais atenção de nossa parte. Jesus respondeu ao medo dos discípulos com um convite digno de ser gravado em toda a pedra fundamental da igreja e arco residencial. Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, verso 27. Existe poder nestas palavras. Acordar em uma UTI e ouvir seu marido dizer: estou aqui. Perder sua aposentadoria e ainda assim sentir o apoio de sua família nas palavras: estamos aqui.
Quando um jovem jogador vê sua mãe e seu pai nas arquibancadas assistindo ao jogo, estou aqui, muda tudo. Talvez seja por isso que Deus repete essa promessa do estou aqui tantas vezes. Perto está o Senhor. Filipenses 4, verso 5. Estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. João 14, verso 20. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, verso 28. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos 8, versos 38 e 39. Não podemos ir onde Deus não está. Olhe para trás. É Deus seguindo você. Olhe para o temporal. É Cristo vindo na sua direção. Muito para o crédito de Pedro, ele acreditou na palavra de Jesus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, versos 28 e 29. Pedro nunca teria pedido isso em um mar calmo. Se Cristo tivesse passeado em um lago que estivesse manso, como uma pedra, Pedro teria aplaudido, mas duvido que tivesse saído do barco. Tempestades nos fazem trilhar caminhos que nunca trilhamos, por alguns passos históricos e momentos de prender o fôlego. Pedro fez o impossível. Ele desafiou todas as leis da gravidade e da natureza, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Meus editores não teriam tolerado tamanha brevidade, teriam inundado a margem com tinta vermelha. Elaborem. Quão rápido Pedro saiu do barco? Ou que os outros discípulos estavam fazendo? Qual era a expressão em seu rosto? Ele pisou em algum peixe? Mateus não tinha tempo para essas questões. Ele nos leva rapidamente para a maior mensagem do evento, para onde olhar em uma tempestade. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14, verso 30. Uma muralha de água bloqueou sua visão. Uma rajada de vento quebrou o mastro com um estalo. Um relâmpago iluminou o lago e os apalaches aquáticos que ele tinha se tornado. Pedro desviou sua atenção de Jesus para o temporal e, quando o fez, afundou como um tijolo em uma poça. Dê às águas do temporal mais atenção do que aquele que anda sobre as águas e prepare-se para fazer o mesmo. Se os temporais virão ou não, isso não podemos escolher. Mas onde ficamos durante uma tempestade, isso podemos. Encontrei um exemplo direto dessa verdade quando estava sentado no consultório do meu cardiologista. Meus batimentos cardíacos tinham a velocidade de uma corrida de Stock Car e o ritmo de uma mensagem em código Morse. Então eu fui a um especialista. Depois de rever meus exames e de me fazer algumas perguntas, o médico fez um gesto com a cabeça e me mandou esperar por ele em sua sala. Eu não gostava de ser mandado para a sala do diretor quando era pequeno. Como paciente, não gosto de ser enviado para a sala do médico, mas entrei, me sentei e rapidamente notei a vasta gama de diplomas
que o médico possuía. Estavam em todos os lugares e viam de todos os lugares. Conquistou um na graduação, conquistou um na residência, conquistou sua esposa. Estou fazendo uma pausa aqui para ver se você entendeu a piada. Quanto mais eu olhava para suas conquistas, mais bem eu me sentia. Estou em boas mãos. Quando eu me recostei para relaxar, sua enfermeira entrou com um papel na mão. O doutor já vem, explicou. Enquanto isso, ele quer que você se familiarize com essas informações. Elas resumem o seu problema cardíaco. Abaixei meu olhar dos diplomas para o resumo da doença. Enquanto lia, ventos opostos começaram a soprar. Palavras feias como fibrilação atrial, arritmia, embolia e coágulo sanguíneo me fizeram afundar no meu próprio mar da Galileia. O que aconteceu com a minha paz? Eu estava me sentindo muito melhor momentos antes. Então, eu mudei a estratégia. Eu fiz a contrapartida do diagnóstico com os diplomas. Entre os parágrafos de más notícias, eu olhei para a parede para ver os lembretes de boas notícias. É isso o que Deus quer que façamos. O chamado dele à coragem não é um chamado à ingenuidade ou à ignorância. Não devemos ficar alheios aos desafios arrebatadores que a vida traz. Devemos contrabalançá-los com longos olhares para as conquistas de Deus. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2, verso 1. Faça o que for necessário para manter o seu foco em Jesus. Quando uma amiga minha passou vários dias no hospital ao lado da cama de seu marido, ela se entregou a cânticos para manter sua atitude. De tempos em tempos, ela ia ao banheiro e cantava alguns versos de Great is thy faithfulness. Grande é a tua fidelidade. Faça o mesmo. Decore as escrituras. Leia biografias de grandes vidas. Pondere os testemunhos de cristãos fiéis. Tome a decisão deliberada de depositar a sua esperança nele. A coragem sempre é uma possibilidade. C.S. Lewis escreveu um grande parágrafo sobre isso. A fé é a arte de se apegar a coisas que sua razão já aceitou, apesar de suas mudanças de humor, pois os humores vão mudar, qualquer que seja o ponto de vista que sua razão adote. Eu sei por experiência própria, agora que sou cristão, tenho humores em que tudo parece muito improvável, mas quando eu era ateu, eu tinha humores em que o cristianismo parecia terrivelmente provável. É por isso que a fé é uma virtude tão necessária, a menos que você ensine aos seus humores, onde eles devem descer. Você nunca pode ser totalmente cristão ou totalmente ateu, mas apenas uma criatura correndo de um lado para o outro, com suas crenças realmente dependendo do clima e do estado de sua digestão. Alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Jeremias fez isso. Isso é que eu chamo de ser apanhado em um temporal. Ande o contador de tempo cerca de 600 anos para a esquerda e aprenda uma lição desse profeta do Antigo Testamento. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Lamentações 3, versos 1 ao 3.
Jeremias estava deprimido, tão melancólico quanto uma girafa com dor no pescoço. Jerusalém estava cercada, sua nação coagida. Seu mundo entrou em colapso como um castelo de areia em um tufão. Ele culpou Deus por sua terrível aflição emocional. Também culpou Deus por seus incômodos físicos. Deus fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Lamentações 3, verso 4. Seu corpo doía, seu coração estava doente, sua fé estava fraca. Deus me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Lamentações 3, verso 5. Jeremias se sentia preso como um homem em uma rua sem saída. Cercou-me de muros, eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Lamentações 3, versos 7 ao 9. Jeremias podia dizer a altura das ondas e a velocidade do vento, mas aí percebeu com que rapidez estava afundando. Então mudou seu olhar. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Lamentações 3, versos 21 ao 24. Todavia, lembro-me também, deprimido, Jeremias alterou seu modo de pensar, desviou sua atenção, tirou seus olhos das ondas e olhou para as maravilhas de Deus. Rapidamente recitou um quinteto de promessas. Eu consigo imaginá-lo contando-os nos 5 dedos de sua mão. Primeiro, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Segundo, suas misericórdias são inesgotáveis. Terceiro, elas se renovam cada manhã. Quarto, grande é a sua fidelidade. Quinto, a minha porção é o Senhor. O temporal não cessou, mas seu desânimo sim. Assim como o de Pedro. Depois de alguns momentos jogado de um lado para o outro na água, ele se virou para Cristo e implorou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Mateus 14, versos 30 ao 32. Jesus poderia ter acalmado a tempestade horas antes, mas não o fez. Queria ensinar a seus discípulos uma lição. Jesus poderia ter acalmado a sua tempestade há muito tempo também, mas não o fez. Será que ele também quer lhe ensinar uma lição? Será que essa lição poderia ser algo como: tempestades não são uma opção, mas o medo é? Deus pendurou seus diplomas no universo. Arco-íris, pores do sol, horizontes e céus estrelados. Ele registrou suas conquistas nas Escrituras. Não estamos falando de 6.000 horas de voo. Seu currículo inclui aberturas no Mar Vermelho, fechamento de bocas de leões, derrota de gigantes, levantamentos de Lázaros, paradas e caminhadas ao enfrentar tempestades. A lição dele é clara. Ele é o comandante de toda tempestade. Você está com medo na sua? Então olhe para ele. Esse pode ser o seu primeiro voo, mas certamente não é o dele. Seu piloto tem um nome de guerra também. Sou eu.